dar início a esse primeiro ciclo de palestras. Para tanto, vamos convidar ao palco o vice-prefeito da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Ricardo Gomes, para falar sobre o tema Porto Alegre do Futuro. Ricardo é advogado, vice-prefeito de Porto Alegre, pós-graduado em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, sócio da Gomes e Takeda Advogados, foi secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turístico e vereador da capital gaúcha. Foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais e presidiu a Rede Liberal da América Latina. Obrigado, Adriano. Eu quero primeiro fazer uma saudação, agradecer a oportunidade de estar aqui entre vocês, mas quero agradecer o convite do Sinduscom Novo Hamburgo, na pessoa da Annelise, do Sinduscom dos Vales, na pessoa do Ricardo, e da ZAEC, na pessoa do Rafael, mas saudar a todos que estão aqui presentes, presidente do CREA, senhoras e senhores, vou poupar essa parte do cerimonial já. O prefeito Sebastião Melo está numa fase de despowerpointerização, então não trouxe PowerPoint também, e num processo de eliminar o tempo que a gente perde ressaudando, então sintam-se todos igualmente saudados. Primeiro, em nome da cidade, né, agradecer a realização da Construsul e a proposição desse debate. Porto Alegre vem retomando uma posição de destaque como uma capital de eventos, como uma cidade com essa vocação econômica. O Adriano vai saber que a gente é contra o poder público dizer para a sociedade qual é a vocação econômica da sociedade, ao contrário, o poder público tem que reconhecer o que a sociedade faz, e o setor de eventos é manifesto na cidade, portanto, ter qualquer evento aqui é importante para nós. Mas o evento sobre construção é duplamente importante. Por quê? Porque normalmente os governos se viram para olhar a construção civil quando eles precisam ver os números de emprego crescendo, né? Porque a construção civil sempre antecede as ondas de crescimento, ela é a vanguarda do desenvolvimento econômico, chega na frente, produz, gera emprego para pessoas muitas vezes com baixa formação, e serve de porta de entrada para o serviço, para o trabalho, e muitas vezes os governos olham para a construção civil quando precisam melhorar os seus números de empregabilidade. Para nós, não. Para nós, a construção é muito mais do que isso. Primeiro, ela é uma cadeia, é uma grande cadeia, não é só a obra no canteiro de obra, e a feira mostra isso. É uma grande cadeia econômica que envolve todos os fornecedores. É uma grande cadeia econômica que produz muito emprego, produz transporte também, Adriano. Como a logística faz parte dessa cadeia, você está aqui, né? Mas a construção é uma indústria profundamente inovadora, embora quem passe num canteiro de obras pense ser um processo rudimentar de empilhar tijolos. Ela inova nos processos, inova nos procedimentos, inova nos materiais, inova na gestão, inova na estruturação de negócios, inova no solo urbano. E a Porto Alegre, como eu tenho a Porto Alegre do futuro, né? A Porto Alegre que nós queremos para o futuro é uma Porto Alegre, primeiro, diferente daquela que o nosso atual plano diretor produziu. E aqui é quase um reconhecimento filosófico de que eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Friedrich Hayek, que é o Prêmio Nobel de Economia de 74. O Hayek diz que quanto mais detalhadamente o poder público planeja, mais difícil é para os indivíduos e para as empresas planejarem. Nós produzimos uma cidade que os construtores aqui, está aqui o Cláudio, cadê o Cláudio? Tá bom, presidente do Sinduscom, uma cidade em que a construtora apresentava um projeto de construção e um funcionário do município ia verificar se tinha espaço suficiente entre o vaso sanitário e a porta do banheiro, revisando os detalhes do projeto. Essa é a cidade que nós não queremos. É a cidade que leva 10 anos
para aprovar um loteamento, enquanto as pessoas estão invadindo áreas públicas, vivendo de forma irregular. Esta é a cidade que nós não queremos. É a cidade que aproveita mal o solo urbano, onde há estrutura de cidade e, como diz o prefeito Melo, centrifuga o pobre para a periferia, onde a moradia chega antes da cidade, chega antes dos equipamentos de saúde, de educação, e condena as pessoas a passar horas no transporte. Por quê? Porque nós não queremos adensar as áreas urbanas que já estão consolidadas, então nós acabamos expandindo o território urbano e condenando as pessoas a 1h30, 2 horas de ônibus para chegar no seu emprego. Essas são as cidades que nós não queremos, as cidades em que o planejamento estatal se sobrepôs à vivacidade do reconhecimento das demandas e do atendimento dessas demandas. Quem é que faz isso? Os empreendedores. Quem identifica as necessidades da população para atendê-las são os empreendedores. É o mercado privado que enxerga onde estão as oportunidades, arrisca o seu capital, organiza uma empresa, remunera as pessoas e vai atrás de um cliente para vender, e a prefeitura diz: espere 5, 6 anos que eu vou revisar esse seu projeto. Essa é a nossa realidade. Esta era a nossa realidade. Nós estamos numa fase de transformação da relação do poder público com o setor privado. E essa transformação passa por uma visão de mundo que vem se consolidando, que é, Adriano, a lei da liberdade econômica, e a ideia de que o cidadão goza de boa-fé. Hoje, 70% das licenças para a construção que são dadas na cidade de Porto Alegre são através da autodeclaração assinada por um profissional da área de engenharia ou de arquitetura. A prefeitura reconhece a responsabilidade do profissional, o conselho é que tem a competência de fiscalizar, a prefeitura, obviamente, apoia nesse processo de fiscalização, mas a prefeitura não se sobrepõe à avaliação técnica dos profissionais. Apenas obras de mais grande porte, com EVU de terceira, de grau 3, que tem um impacto urbanístico maior, é que a gente desce junto para olhar o projeto para fazer a compatibilização urbanística. Além disso, a gente está falando de inovação. Porto Alegre tem a primeira lei de um sandbox de inovação aqui. Nós temos 779 atividades econômicas na cidade que acontecem sem precisar de alvará. Então, todos esses passos fizeram com que Porto Alegre se tornasse, reconhecida pelo Ministério da Economia ano passado, a primeira cidade do Brasil em ambiente de negócios. Porto Alegre é o melhor ambiente de negócios do Brasil, vencendo um atraso histórico, que é um atraso de insegurança jurídica, de demora para aprovar projetos, de intromissão ideológica nas construções, e esta é a Porto Alegre que nós não queremos mais. Estas são as cidades que nós não queremos mais, em que o erro do planejador se projeta sobre a sociedade. Muitos devem estar pensando, e a segurança jurídica de quem está fazendo aquela obra? Não sei quem daqui é de Porto Alegre, pode levantar a mão? Não. Muita gente fora de Porto Alegre. Quem é de fora do Rio Grande do Sul? Bem-vindos também. E a segurança jurídica daquela obra que está acontecendo no Parque da Harmonia, ali, com todas as licenças, com toda a análise ambiental, com a compensação vegetal acontecendo, e num domingo de madrugada, uma juíza de plantão decide suspender a obra, porque, no dizer de um entrevistado ontem na televisão, assistia, os quero-queros estão bebendo água embarrada e nós atrapalhamos a vida das minhoquinhas do terreno. Sim, isso foi dito. Eu devo dizer que essa é a imagem do atraso que nós vamos vencer. Que nós não vamos nos submeter a ela. Nós vamos vencer construindo um ambiente livre para que vocês, que são desenvolvedores de projeto, possam trabalhar. De que maneira? Bom, de maneira sustentável, com certeza, preservando o meio ambiente, com certeza no projeto do 4º distrito, muito criticado
porque aumentava índices construtivos e dava desconto no solo criado para levar pessoas para uma área da cidade que é profundamente urbanizada, o projeto do 4º Distrito de Porto Alegre só dá o desconto no solo criado para aqueles empreendimentos que atenderem uma lista de requisitos sociais e ambientais. Então, é possível, sim, conciliar o desenvolvimento que a construção traz com uma visão harmônica de cidade, com uma visão harmônica de vizinhança, com uma visão de meio ambiente preservado e de favorecimento social. Isso está demonstrado, e é o que todos fazem nos seus projetos diariamente. Então, a nossa visão, e a visão que nós temos tentado implementar, é uma visão, sim, de liberdade econômica, em que a cidade reconhece não só a criação de emprego da construção civil, mas a criação de futuro da construção. Porque quem cria um emprego salva uma vida. Nós estávamos, ontem mesmo, o presidente Cláudio, reunidos com o Sinduscom, trabalhando num projeto para acolher e dar oportunidade de trabalho na indústria da construção para os nossos carrinheiros que hoje fazem a coleta paralela do lixo, dos resíduos da coleta seletiva. Nós temos uma coleta contratada, meu tempo acabou, nós temos uma coleta contratada e há uma coleta paralela que nós precisamos enfrentar como sociedade. Portanto, a indústria da construção sempre abriu essa porta para receber essas pessoas e a cidade tem que entender que o seu futuro está por construir, que a cidade do passado não é a cidade do futuro. Nós estamos olhando para uma, já concluindo, nós estamos olhando para uma reconversão de imóveis que foram construídos em outro tempo e para outra condição urbana. Nós estamos tentando transformar os escritórios que ficaram vazios da pandemia em novas moradias. Nós estamos tentando transformar áreas industriais em áreas de entretenimento. Tudo isso acontece puxado pela inovação do setor da construção e dos seus clientes, e não empurrado pelo setor público. O nosso papel é reconhecer isso, cristalizar isso na legislação e incentivar para que cada vez mais vocês possam construir o futuro das cidades. Obrigado.